O raciocínio lógico é uma coisa, assim, que é muito difícil. É difícil, né. E é uma coisa que sempre foi um desafio para mim muito grande desde criança. Recentemente eu descobri que eu tenho TDAH. Eu fiz exame neuropsicológico e o meu QI deu 107, que Meu Deus. tá na média do pra minha faixa etária. Mas não tem aquela coisa que, tipo, mais de 100 é É inteligente e o tal? mais inteligente de todos é 140. Quando a pessoa bate 140, Hum. a pessoa é a mais inteligente de todas, Mas assim. acho que, Mas assim, a média é 110, 120 de todo Entendi, mundo, a média. assim, é a E média. como é que você descobriu que tem TDAH? Agora eu fiquei curioso, eu quero ver essa história. Primeiro que eu sempre fui atrasada em tudo, nunca consegui fazer as coisas, tipo o joguinho do stop. Eu não consigo dar stop no joguinho. É muito difícil, porque eu tenho que parar pra pensar muito bem nas palavras, com A, com B, com C, Uhum. entendeu? Tem que ficar pensando. E ainda assim eu vou demorar muito. Sempre demorei muito pra resolver problemas de raciocínio lógico, menos coisas visuais. Coisas visuais como, por exemplo, o joguinho Gartic, coisas que são desenhos, caça-palavras, sou Uhum. rápida. Eu consigo achar as palavras mais difíceis do caça-palavra. Eu acho todas. Mas se você me coloca aqueles negócios assim que tem pra colocar a menina da mochila amarela, que é a Júlia, que tinha um sorvete, que tava com o animal pet, sei lá, esses que tem as diquinhas, sabe? Do Sim, sim. Rachacuca. Eu levo muito tempo pra resolver algo desse tipo. De coisas que são verbais, de memória. E aí eu comecei a perceber que eu sempre fui ruim, muito ruim. E aí, por causa disso, eu sofri também pra aprender programação quando era jovem, aprender outras coisas. E aí eu fui fazer o teste, porque eu falei isso pra um psiquiatra. Eu falei pra ele: "Eu sou ruim em tudo, eu sou ruim em tudo, eu não lembro as coisas, é muito ruim. E eu quero ser inteligente e não consigo. Eu sou burra". Tipo, e as pessoas me chamavam, minha família, sempre: "Ai, Onicinha". É tipo, né. E aí eu fiquei: "Nossa". Aí ele falou: "Faz um exame neuropsicológico que você faz assim, 4 sessões, e nessas 4 sessões a psicóloga vai te fazer vários testes". São vários, assim, são muitos mesmo. E aí você faz os testes e no final ela vai te dar um laudo com se você tem TDAH, ou se que é o TDAH, se tem transtorno borderline, outras coisas comportamentais também. E aí eu fiz os testes, tanto visuais, verbais, de memória, conhecimentos gerais, é um monte de teste. E aí deu TDAH, atencional mais hiperativo. E aí me ajudou até, assim, a entender por que eu sempre fui atrasada com tudo. Por que eu sempre fui mais tipo, todas as crianças tudo na minha frente e eu sempre atrás ali, com dificuldade de aprender as coisas e de estudar, entendeu. E como o Daniel uma vez falou pra mim, eu também tenho dificuldade de aprender matemática, porque eu não fiz muita repetição. Então eu aprendi uma coisa e não repetia. Uhum. E eu estudei em escolas públicas, e bem pouquinho, assim, não estudei, assim, muito. E que nem ele já estudou numa escola boa que primeiro aprende inglês. Então ele já tem ali a esponjinha dele ali que absorveu o inglês quando ele era criança e que ficou na repetição da matemática. Então faz a pessoa ser mais inteligente, faz a pessoa absorver. E isso impacta na vida dela como um todo, Sim. como É tudo, é que assim. o grande ponto, né, existe uma grande discussão nessa questão do TDAH, etcétera, e o ensino de coisas que são de exatas, né, é que, na verdade, como você falou, você tem o QI ali perfeitamente na média, né, mas o fato de o grande ponto é como posso estar falando um grande absurdo aqui também, tipo, eu não sou especialista em porra nenhuma, mas só coisas que a nem gente eu. lê na internet, que o ponto é o como você absorve a informação e não a sua capacidade de aprender a informação, né. Então, a forma como o nosso ensino é moldado são para as pessoas que não têm TDAH, né. Então, talvez uma nova metodologia de ensino, de como fazer você entender essas minúcias que são da área de exatas, etcétera, precisa ser diferente, né, é só uma forma de aprender diferente. Eu vou contar uma coisa aqui, que claro, não se compara, mas
é muito importante para mim, porque foi o que me fez entrar na área de TI. Mas, cara, no ensino médio, eu fui reprovado em matemática nos 3 anos. Primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio. Eu falei, cara, eu sou burro pra caralho, não consigo fazer matemática do ensino médio. E o que me abriu as portas para a área de tecnologia, eu já trabalhava com tecnologia, já fazia estágio em tecnologia e tal, gostava de programar, eu sabia programar já. E aí tem um cara que, vou até mandar um abraço para ele depois, que é um cara que eu sei que até sabe do podcast, ele trabalhava junto com de uma escola onde eu trabalhava como estagiário, e ele era programador sênior já, fazia o software de gestão da escola e tal, e eu pedi ajuda para ele. Falei, pô, como é que a gente pode... Você me ajuda a resolver esses problemas aqui? E ele me ajudou a resolver aqueles problemas de matemática usando os conceitos de tecnologia. Eu já sabia fazer uma função em tecnologia, mas eu não entendia o conceito de função em matemática. Então, a forma como eu entendi a matemática através da tecnologia foi invertido. Normalmente você entende a matemática, você sabe como a função, domínio, resultado, tal, você entende a função matemática. Você diz a didática? A didática. Porque eu tive aulas de geografia, assim, que falava de algumas aulas assim, né? E aí eu só fui entender algumas coisas agora porque o Daniel desenhou pra mim. Sim, exatamente, é o método. Tratado? Tordesilhas. Isso, eu não sabia, porque eu perguntei pra ele por que algumas pessoas falam espanhol, inglês, porque por exemplo, eu saí do país e o cara falou, no Brasil as pessoas falam espanhol, né? Não, as pessoas falam português, ninguém fala espanhol no Brasil. Eu achava que falava espanhol. Aí eu fui falar isso pro Daniel e aí ele me explicou, mas é por causa do Não, não era por causa disso, mas tinha sim, que naquela época lá que a Espanha fez, a Espanha e Portugal falou assim, é o seguinte, daqui pra cá, teu, daqui pra cá, teu. E ele fez esses tipos de coisinha, de fazer vozinha, ele desenhou um barquinho. Aí o barquinho saiu daqui, fez entendeu? Eu fico imaginando. Eu faço uma onomatopeia assim, isso, não me controlo. E aí eu aprendi. E ele fez a mesma coisa comigo com uma fórmula de matemática no Excel que eu não conseguia entender, que era da minha área de marketing de influência. Meu chefe fez uma fórmula de matemática no Excel com células. E eu não conseguia. Meu chefe ficou tentando me ensinar umas 3 vezes e eu não conseguia entender. Aí eu levei pro Daniel e o Daniel pegou uma folha de papel e ele começou. E aí eu entendi. Agora eu sei a fórmula de cabeça. Isso, é a didática. Exatamente isso. É a forma como você ensina. E quando eu estava orientado à abstração pura da matemática, que a matemática você aprende um conceito, abstração pura. Eu ainda não tinha maturidade de entender nem o que era abstração, eu tinha dificuldade de aprender. Depois que eu comecei a fazer isso orientado à tecnologia explicando a matemática, abriu o mundo para mim, assim. E por que eu tô dizendo isso? Para você que quer entrar na área de tecnologia, você que está se adaptando à área de tecnologia, procure uma forma mais fácil de aprender. Eu sou a prova viva disso. Eu repeti os 3 anos de matemática no ensino médio, tinha tudo para falar que era um cara que não era de exatas, né? Hoje eu sou head de arquitetura de tecnologia numa multinacional e tenho mestrado em astrofísica. Aí, ó, puta, legal pra caralho. E porra, é um cara que bombou nos 3 anos de matemática. Eu peguei DP, cálculo pra cacete. Então, é tudo uma questão de a forma como você aprende. É aprender, né? A aprender. Exato. Também. Todo mundo é capaz de aprender tudo de alguma forma, né? Então, esse teu testemunho, Vanessa, é sensacional. Eu ando fazendo isso, viu? Eu tava vendo uns vídeos no YouTube sobre lógica de programação. Aí o cara tava me falando uma coisa assim, tipo, tem 2 jarras. Uma jarra tem 5 litros e a outra tem 3. Mas você precisa de 2 litros. Como você faz para descobrir os 2 litros? Eu fiquei um tempão pra descobrir isso, né? Aí depois era só encher
Agora eu esqueci, tá? Mas era um enchia um outro lá, tirava e ficava 2. Mas hoje ela tava fazendo uns Isso é o algoritmo. Não, ela tava fazendo primeiro uns... você tem que aprender o algoritmo. Você tem que entender a ordem das coisas. Desculpa, a ordem das coisas. Ele falou, começa a praticar o de hoje tudo foi legal. que você faz. Comece a praticar assim, por exemplo, o que você precisa fazer para chegar daqui até ali? Você precisa levantar. Se você não ir para o lado, você vai vou bater no Daniel, então eu venho para o lado. É como se fosse você estivesse fazendo uma historinha na sua cabeça. Porque isso é o algoritmo. A famosa receitinha de bolo. Uma receitinha de bolo. Você tem que começar a treinar isso na sua cabeça, é o raciocínio lógico. E como eu tenho dificuldade, quando começa a colocar assim o código, eu começo a pensar, eu começo a ter muita dificuldade. Então eu procurei joguinhos educacionais para criança de programação. Aí eu achei um joguinho que ele era assim, ele tem uns cards, né, bonitinho, e como se fosse um mapinha. Aí tem um bonequinho, aí você coloca avançar e o bonequinho avança. Aí depois tem loop. Avançar, vira direita. Aí você vai fazendo todos os níveis. Aí depois tem avançar, repeat. Aí vai direita, aí esquerda. Mas, aí o negócio foi ficando complicado. Até eu dei soco no negócio pra tentar descobrir. Ela assim, amor, não tô conseguindo fazer isso aqui. Eu falei, peraí, eu vou fazer isso aqui, né? Aí o cara, eu olhei, não consegui. Cara, peraí. Mas parece bobo, mas, cara, é um problema de, mas é muito de algoritmo. Porque você tá falando de laço, de decisão, exato, de instrução, etc. Porque tem encruzilhada, aí o cara vai virar pra esquerda, se tiver caminho à frente. Então, isso é legal, esse é um aí você treino aprende legal. O conceito do if, do else, do loop, do laço, da condição, né? Que pronto, é a base. já tá uma puta numa base já. É o que, assim com coisas visuais, foi o que a doutora falou, que eu tenho um problema em decodificar informações que são faladas para mim. Então, quando as pessoas explicam uma coisa para mim, normalmente, quando explicam para vocês, existe um gráfico em ascensão de aprendizagem, ela explicou. Então, você aprende uma coisa, você aprendeu. No meu caso, ele fica assim. Ele quebra, então Sim. tem que falar muitas vezes para eu poder chegar a aprender. E no visual já é ao contrário, já eu vejo uma coisa visual, eu aprendo como uma pessoa qualquer. Mas acho que o grande lance é foco, força e fracasso, não, brincadeira. Você não, de verdade, não desistir mesmo. Porque, sempre vai ter o cara que é super ninja, e vai entender super rápido, e você vai se achar um bosta. Vai ter, mas, cara... Se achar um bosta é comum a vida inteira. Isso sempre. É contínuo, você né? Você sempre vai achar um cara foda pra caralho. Você tem que cair dando soco, Rock Balboa. Você sempre, por melhor que você seja, uma hora você vai falar, porra, não sou tão bom assim.